história hoje é sobre inteligências artificiais e consciências reais, a jornada desses novos humanos. E como inteligência e consciência, até onde a gente sabe na ciência, habita a parte cerebral em cada um, eu queria começar fazendo essa provocação. Quão pronto ou pronta vocês estão para habitar o hemisfério direito do cérebro de vocês? Numa cartografia cerebral, o lado esquerdo traz muito sobre aquilo que a gente já conhece, porque a partir do momento que eu saio da primeira infância, dos 7 anos, eu já começo a ser demandada, a viver a vida de uma forma mais lógica, racional, organizada, focada, objetiva, cálculos, linguagem. Mas as características do lado direito do cérebro, que passa pelo emocional, pelo criativo, pelo sensorial, pelo intuitivo, elas nunca deixam de tentar vir à tona diariamente. É que no trabalho corrido, no cuidar das pessoas, no estudo, não tem muito tempo na nossa sociedade moderna de habitar integralmente as duas coisas. Bom, até 2016, eu também estudava, pesquisava, falava, não só pela integralidade dos hemisférios, mas principalmente por tentar ser uma pessoa mais integral. Mas eu não vivia 100% isso na minha vida, no meu diário. Eu era uma executiva de uma grande empresa de tecnologia, eu era professora de universidades, mestre em geração e gestão de talentos globais, pela PUC de São Paulo. E desse lugar, a minha vida era muito intelectual, era muito lado esquerdo. E é óbvio que, em algum momento, o meu corpo começou a dar sinais de adoecimento. O meu corpo físico foi diagnosticado pelo meu cardiologista, já estava com uma pressão alta instalada aos 35 anos. Ele disse que eu provavelmente teria que tomar remédio até os últimos dias e ter controles para que essa pressão não me trouxesse mais problemas. O meu corpo emocional, a minha psicóloga na época, ela disse que eu estava com uma profunda crise de ansiedade. Hoje eu sei que era burnout, mas nos idos de 2016, que não tem nenhuma década, a gente não usava esse nome ainda no mundo das corporações. Enfim, a minha verdade interior, a alma que me habitava, estava com vazio. Isso é muito comum para quem já tem algumas décadas de caminhada profissional. Eu tinha sucesso, eu estava numa empresa que eu era apaixonada, era a carreira que eu sempre sonhei, e ainda assim faltava alguma coisa. Tinha uma falta enorme. Quando eu olho para trás, hoje nos meus estudos de futuros, de cenários, de tecnologia, de humanidade, tecnologia humana, tecnologia sintética, eu debruço sobre algumas pesquisas modernas e o Dr. Ian é um deles. Ele é um neurologista, ele é um neurocientista e ele trabalha muito sobre o mapeamento cerebral. E ele fala muito sobre o mestre e o emissário. É uma obra muito profunda, ele é tipo o Einstein dessa área, o Darwin desse tipo de estudo, pela profundidade do impacto do que ele está trazendo. E ele faz isso através de livros e através de documentários. E ele fala assim, olha, o lado direito do cérebro de vocês, ele deveria ser o mestre. Porque é dele aquelas características de intuição, de criação, de sensorial. Sensorial é você com o seu corpo inteiro, o seu avatar biológico, você vai para a vida e captura memória, captura saberes e aprendizado e volta para expandir quem você é. Você vai sair diferente daqui hoje. E o lado esquerdo deveria ser aquele que traduz tudo o que você está capturando de vida profunda, sutil, intuitiva, criativa, sensorial. E no pós-guerra, principalmente no final da Revolução Industrial 3, a gente deu uma acelerada numa ênfase excessiva ao hemisfério esquerdo. Essa é a proposta dele. E quando a gente dá ênfase demais a esse tipo de hemisfério, a gente tem uma ênfase excessiva na tecnologia, no industrial, no serial, no progresso, na ciência. A gente está na casa, uma das casas mais importantes do país da ciência, e eu sou uma cientista, então eu não estou falando contra isso, eu estou falando ao excesso disso. Também acontece um empobrecimento do lado imaginativo, do lado criativo, porque é natural, não é ali a casa desse tipo de iniciativa de saber. E aqui a parte mais polêmica do estudo, ele fala que exatamente por esse excesso de lado prático, lógico, objetivo, boa parte dos nossos problemas socioambientais, climáticos e de ordem da desconexão da natureza e do natural vem pelo excesso do hemisfério esquerdo e pela ausência da mestria estar no direito. Bom, criatividade e intuição, para ele, é tão importante quanto lógica e razão para a vida plena.
E nos idos de 2018, já com o processo de medicação instalada, terapia acentuada, o vazio ainda existia. Eu mudei de emprego, achei que a startup então seria a solução para o problema, e não era. Eu decido sair num sabático, muito menos sobre mochilão e viagem para fora, e muito mais sobre uma viagem para dentro, mas principalmente para uma viagem ao tempo sem relógio. Eu sei que das muitas jornadas de privilégio que eu tive na minha história, essa foi uma das maiores, de poder viver mais de 12 meses não tendo um relógio, nem me acordando, nem me dizendo qual é o próximo compromisso a cada 30 minutos. Eu tinha 30 minutos de reunião, então eu tinha muita coisa acontecendo. E eu pude começar a experimentar, porque o lado direito pede presença de corpo. O meu lado esquerdo podia resumir ali já num grande cérebro, uma cabeça, né, os sentidos que aqui estão, e os dedinhos, porque eles serviam para poder passar tudo aquilo que eu estava capturando de forma intelectual nas plataformas de comunicação. O meu lado direito exigia que eu habitasse meu corpo. E aí eu comecei a ter processos muito interessantes de acordar sem relógio, de ter manhãs onde eu deixava um tempo para essa cura interna, esse verificar de o que o meu coração estava com vontade de fazer. O Voice já existia e ele é uma plataforma de educação de futuros saudáveis, mas naquele momento ele era só um projeto de give back, né, da palavra inglesa do eu recebi tanto, eu quero entregar de alguma forma. E aí eu começava meus dias com a possibilidade de habitar o corpo. Caminhar, para mim, é importante, eu consigo dar uma acalmada nesse meu cabeção. Assim como Steve Jobs tinha o processo criativo dele caminhando, né? Quem já foi, ou quem for um dia na sede da Apple vai ver o Infinite Looping, que ele é um redondo infinito, onde ele caminhava, e parte da criação passava por isso. O meu não era um Infinite Looping, mas eu caminhava perto da minha casa. E aí eu via que eu cessava um cabeção, e aí tinha essa vontade criativa que vinha de algum lugar, e esse processo intuitivo também vinha, e eu nunca saí igual, muito menos pior, no final de uma caminhada. Eu tinha também a potência de banho quente, até hoje, porque meu trabalho continua sendo educacional, intelectual e de pesquisas. Quando eu estou muito do lado esquerdo, eu vou para um banho quente, aonde eu acalmo esse intelecto e vou para o meu sensorial. Quem nunca teve uma super ideia tomando banho? Tem gente que dorme e acorda com a solução, tem gente que vai fazer um exercício, tem gente que cozinha, tem gente que pega o carro numa rodovia e entra em fluxo e também, de alguma forma, habita esse lado direito do cérebro. Eu passei a dormir melhor em quantidade e qualidade. E assim como boa pessoa de tecnologia, eu tinha tecnologias medindo a quantidade de sono profundo que eu entrava. E o quanto isso me trazia de benefícios no outro dia. Eu também tinha essa possibilidade de meditar. No começo do meu processo de sabático, era 5 minutos de respiração, já estava num processo de incômodo. No final dele, eu tinha 2 horas da manhã, onde ninguém fica 2 horas em processo de presença plena e de respiração. Mas eu entrava e saía nesse fluxo do meditar, de permitir que esse lado direito meditasse imaginação, criação, criatividade, o tema que eu iria trabalhar, que eu iria buscar, que eu iria aceitar fazer. Nessa época eu só aceitava que o meu coração ficava cheio. E foi uma grande experiência para mim. Eu buscava a natureza, eu morava do lado, ali em São Paulo, do Parque do Ibirapuera, então eu visitava as árvores. Nesse período, eu buscava semanalmente estar em contato com os 4 elementos. Pôr o pé na terra, respirar ar puro, ver água de fonte natural. Fogo, fogueira, isso fazia uma diferença. E eu fazia terapias, não só aquela que já estava me ajudando a sair da crise de ansiedade, mas todas as terapias integrais que me ajudassem a entender quem eu era. Eu saí do outro lado, entendendo que o tempo foi chave. E que a gente tem que começar a demandar e a falar sobre esse fim da era industrial, onde a gente trabalha muitas horas por dia, quase todos os dias da semana. E a gente já vem fazendo processos importantes de testes, talvez semanas de 4 dias, finais de semana de 3, horários flexíveis, períodos que misturam, eu vou focar no meu autodesenvolvimento, depois eu vou focar no meu desenvolvimento infraestrutural e financeiro. Mas naquele momento eu vi que não foi tempo livre o que eu tive no meu sabático. Foi tempo essencial para investigar de fato o que era importante em mim, o que era essencial em mim. E aí, essa equação, né, que o Voices acaba nascendo logo após, tem a ver com esses estudos profundos sobre essa integralidade em mim. Não só de hemisférios, porque naquela época eu nem sabia que era isso.
mas o que de fato era necessário para eu conseguir construir uma vida a partir de um horário mais flexível e eu conseguir construir um viver, seja ele financeiro, seja de valor social, a partir de uma nova matriz. Então, toda aquela linha racional que a gente aprende a partir dos 7 anos, que a gente precisa entrar em fila, em linha, horários, ela começou a ganhar uma camada de criativo, intuitivo, sensorial. A criatividade não tem compromisso quanto horas por dia, 5 dias por semana. Não é assim que a gente cria. Todo mundo sabe que a parte mais criativa do que cada um já fez não foi forçado. Quando você forçou, você provavelmente misturou repertório e entregou algo que já estava ali. Foi só um aprimoramento de inovação, e eles também são muito válidos. Mas coisas geniais geralmente têm a ver com acalmar esse intelecto. E aí a gente cria novas consciências. Isso é uma espiral eterna. Todas as vezes que eu preciso de um próximo passo, eu uso essa história do tempo de qualidade, da possibilidade de habitar aquilo que faz eu voltar para cá. Bom, sai do outro lado com um negócio, com uma plataforma de educação, porque eu consegui juntar as duas ligas que estavam cindidas. A pessoa que gostava de tecnologia e a pessoa que gostava de educação numa única coisa. Mas não era igual ao que, na época, 2017, 2018, as pessoas falavam muito da tecnologia por salvação ou por destruição da humanidade. E eu gostava de dizer que era uma dança. Tudo aquilo que a gente desenvolve, desenvolve a gente de volta. E que o humano, ele pertence a uma categoria que a gente ainda está descobrindo qual é. E a máquina não tem como substituir a gente, porque ela não tem toda essa tecnologia humana. O sonho de uma inteligência artificial é ter cérebro de vocês. Provavelmente tomou um café da manhã, tomou água, tomou algum líquido, dormiu, ou não dormiu, dormiu muito pouco, e está fazendo agora sinapses elegantérrimas, sem precisar de uma sala gigantesca com mainframes. Bom, as máquinas, então, estão sendo criadas à nossa imagem e semelhança desse hemisfério esquerdo, totalmente emissário. E aí, a IA, ela vai servir a consciência e o desenvolvimento de consciência humana. Então, se ela não é a criação, porque ela, assim como você, mistura repertório e não está usando o seu lado direito, é só mistura de repertório, ela também faz isso. A diferença é que ela mistura repertório a uma velocidade enorme. Mas o ato de pedir o que fazer, o prompt, a conversa, é sua ainda. E aí, então, a real inovação da IA é liberar tempo. E aí a gente volta para o tema central desse dia, para o tema inicial da minha fala. Da equação tempo, a gente tem espaço para entender as verdades. Se você nunca fez isso, vai ter que descobrir qual que é a sua verdade essencial. Aquilo que o seu coração está cheio. Aquilo que é inédito em você e só você veio fazer. Porque isso existe, não é papo de metafísica ou alguma coisa rasa. Tem verdades aqui. Que vai trazer suficiência, porque você vai tirando o excesso. E você tem responsabilidade a partir do momento que você traz a sua verdade para o mundo. É muito importante para você. Autorresponsabilidade. E aí a gente começa a criar novas consciências em si e transborda no outro. A gente sai de uma lógica de egocêntrico para ecocêntrico. E aí o que eu percebo hoje nas minhas pesquisas é que são jornadas de privilégios que deixam de usar o privilégio para si e começam a aplicar isso em consciência social. E operam através de uma força de atração gigantesca, a atração de quem trabalha em plena entrega. Essa primeira foto era a Lígia, até 2019. A executiva, a educadora, a pesquisadora, fundadora do Voicers. A pessoa séria, que tudo aquilo que fala ou diz tem um peso de validação. Quem é professor sabe disso, qual é o peso que a gente tem quando diz que é por aqui. Mas todas as coisas que as pessoas gostavam no meu cenário de futuros saudáveis, que tinha a ver com a humanidade em desenvolvimento e o humano protagonista, tinha a ver com as outras duas Lígias que estavam no armário. A Lígia que sempre defendeu o feminino, o gênero, não só nas lideranças, mas nas tomadas de decisão, e que hoje tem um projeto chamado Female Movement, que fala das inteligências do feminino em todo o mundo. E quando você pega o que é o arquétipo do feminino, ele é muito parecido com as características do hemisfério direito. Mas mais original ainda era a Lígia, que estudava as origens dela. Eu sou filha de imigrante ucraniano da Segunda Guerra Mundial. E ele não sabe as origens dele. Ele veio num navio de refugiados de guerra da ONU. E eu fui buscar geneticamente e o que eu posso resgatar dessa história.
Isso também me fez ter vontade de ver qual era a história da humanidade, os 10, 12 mil anos que a gente tem. No meu primeiro TED, eles conseguiram me dar forças para vir no palco, nesse círculo vermelho, e contar essa história. É o TED de Tecnomagia. E dessa dança de origem, se vocês entrarem hoje nos meus trabalhos, eu estou lá integralmente. São todas linhas de pesquisa. Eu tenho parceiras que estão aqui presentes, que fazem isso acontecer comigo. Então, quando eu, de fato, vejo e olho para trás nesses povos ancestrais, e eu vejo o que eles, de fato, tinham ali de potência tecnológica, eu visitei boa parte dos sítios arqueológicos do planeta. Em conjunto com as vezes que eu ia a trabalho nos centros de inovação. Eles estão sempre próximos. Vai para Londres, tem o Stonehenge. Vai para a Cidade do México, tem as pirâmides solares. E assim vai pelo mundo afora. Foi fácil fazer pontes de passado e futuro através do privilégio de estar numa jornada de empresas globais. Mas aí eu percebi como pesquisadora que tinha esse padrão. Quando a alta tecnologia encontrava baixa consciência, baixa humanidade, a civilização desaparecia, ela entrava em decadência, acontecia alguma coisa, tem algumas que desapareciam por completo e a gente não sabe nem o que aconteceu. Quando as pessoas me vêm falando do que vai acontecer tecnologicamente nas próximas 2 décadas, a pergunta é, vai repetir? Porque agora a gente é uma tribo global. E não à toa a gente está botando na realidade todos os temas que são importantes e milenares para curar e ajustar. Diversidade, inclusão, autonomia, curas emocionais, curas energéticas. Porque, de fato, se a gente pegar os mapas de consciência, eu gosto muito do Ken Wilber, ele é um sociólogo famoso, que diz que hoje 6% da população mundial, 15% no poder, já são pessoas que estão nessa jornada de consciência. Já são essas características de, uma vez que eu sei qual é a minha verdade, eu vou transbordar em trabalho, em potência, em empresas novas, em refazer aquilo que eu estou e não preciso nem sair do lugar. Tempo de novo. Quando ele vai para fora, e eu tenho essa possibilidade de usá-lo com potência, a verdade no meu negócio, na minha liderança, na minha profissão, traduz-se num compromisso de um lugar muito mais potente, porque tem eco com o que está dentro. E aí ele vira ecossistêmico. Eu não olho mais para mim ou para o meu lucro pessoal, somente, mas eu faço uma dança entre o dentro e fora e aquilo que eu posso ajudar. Futuros saudáveis nascem a partir dessa dança. Melhores humanos, maiores humanos, novos humanos. E eles não serão uma tendência. Eles são uma consequência dessa jornada de tempo, integração e consciência. Obrigada.